Minha filha de 6 anos estava conectada a mais fios do que eu podia contar. Seu peito minúsculo, subindo e descendo, com a ajuda de máquinas, quando meu celular vibrou. Era minha mãe. Traga os cupcakes para a festa da sua sobrinha amanhã. Foi tudo o que ela disse. Nenhum, como está a Júlia? Nenhum, você está bem? Apenas cupcakes. Eu respondi, não posso. Estou no hospital. Minha filha está em suporte à vida. Um momento depois, meu pai respondeu, a festa da sua sobrinha importa mais do que o seu drama. Eu juro que por um segundo o quarto girou. Minha garotinha estava lutando pela vida e meus pais estavam preocupados com cobertura e granulado. Eu encarei as mensagens deles até que o médico entrou e disse, sua mãe acabou de chegar. E foi aí que percebi que o acidente não foi a única coisa que quase nos matou. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um oi simples nos comentários para eu saber que você está ouvindo. Ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se minha história te tocar, por favor, se inscreva neste canal. Cada seguidor me ajuda a contar histórias que lembram às pessoas que elas não estão sozinhas. Meu nome é Caio Santos, e isto foi o que realmente aconteceu na noite em que minha filha quase não voltou. Era uma daquelas sextas-feiras paulistanas que cheiravam a chuva e poluição, do tipo em que o céu nunca se decide. Eu tinha acabado de buscar a Júlia na aula de artes. A mochila dela estava coberta de adesivos e cola com glitter. E ela não parava de cantarolar You Belong With Me, da Taylor Swift, no banco de trás. Eu cantava junto, desafinado, só para fazê-la rir. A risada dela enchendo o carro como a luz do sol. O Sr. Panqueca, seu urso de pelúcia, caiu do colo dela e foi para o chão. Eu me abaixei para pegá-lo, enquanto o sinal à frente mudava de amarelo para vermelho. A última coisa que vi no retrovisor foi um borrão de faróis rasgando o cruzamento. Então, o mundo se partiu. Metal gritou. Airbags explodiram. Vidro cortou o ar como gelo. Por um segundo, tudo ficou em silêncio, exceto pelo suspiro suave da Júlia. Então, a escuridão, espessa e sufocante. Eu voltei a si, com o gosto de sangue na boca, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui soltar o cinto. A cabeça da Júlia balançou na minha direção, o cabelo dela emaranhado de sangue. O Sr. Panqueca, quase partido ao meio, em seus braços. Júlia, querida, olhe para mim. Nenhuma resposta. Eu procurei meu celular, os dedos escorregadios, discando 192, gritando nossa localização por cima do som da chuva, batendo no para-brisa. Minutos se tornaram um borrão. Sirenes. Mãos nos tirando, luzes fluorescentes no teto, enquanto os paramédicos gritavam os sinais vitais. Eu segui a maca pelos corredores do hospital que cheiravam a água sanitária e medo. No hospital das clínicas, eles a empurraram por portas duplas marcadas como UTI, acesso restrito. Eu fiquei do lado de fora do vidro, cada respiração no meu corpo desabando contra aquela barreira. Através do reflexo, eu me vi, manchado de sangue. Inútil. Tubos cobriam seu corpo minúsculo. Máquinas respirando por ela. Uma enfermeira me disse suavemente, estamos estabilizando as vias aéreas dela. Eu assenti, embora não conseguisse ouvir nada além da batida no meu peito. Sentei-me na cadeira da sala de espera, tonto, com a queda da adrenalina, contando cada bip mecânico, como se fosse parar, se eu piscasse por muito tempo. Minha mente repetia o momento em que me abaixei para pegar o urso. O meio, segundo que mudou tudo, eu sussurrei. Aguenta firme, pequena. Por favor. Meu celular vibrou. Mãe! Por um momento, insano,
pensei que talvez ela tivesse sentido, que de alguma forma ela sabia e estava correndo para cá. A mensagem dela iluminou a tela. Não se esqueça dos cupcakes para a festa da classe da Manuela amanhã. Eu encarei, esperando pela parte que dizia: Como está a Júlia? Mas nada veio. Apenas cupcakes. Eu digitei: Mãe, não posso. Estou no HC. A Júlia está ligada por aparelhos. Meu polegar hesitou antes de enviar. Outra mensagem brilhou quase instantaneamente. Você sempre faz drama por tudo. O quarto pareceu menor. O ritmo do monitor se fundiu com a batida atrás das minhas costelas. Olhei para a Júlia, através do vidro, e sussurrei novamente. Respire por nós dois. O Dr. Monteiro apareceu ao meu lado, sua voz baixa e cuidadosa. Ela está se mantendo estável, por enquanto. Eu queria agradecê-lo, mas as palavras falharam. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Certifique-se de que os cupcakes estejam prontos pela manhã. Eu o coloquei virado para baixo na cadeira, encarei a luz fria acima e me perguntei como dois mundos poderiam existir dentro de uma batida do coração. Um, onde minha filha lutava para viver, e outro, onde cobertura e reputação importavam mais. Pela manhã, a chuva havia parado, mas a cidade parecia machucada. A sala de espera parecia a mesma da noite toda. Fileiras de cadeiras de plástico, máquinas de venda automática, zumbindo como se estivessem zombando de mim. A TV repetindo a mesma previsão do tempo. Minhas mãos não paravam de tremer. Eu mandei uma mensagem. Não posso ir. A Júlia ainda está em estado crítico. Segundos depois, meu pai respondeu. A festa da sua sobrinha é mais importante que o seu drama. Então, Carla entrou na conversa, enviando uma foto do cartaz da festa da escola. Cupcakes do tio Caio, escrito em canetinha rosa brilhante. Ela tinha me oferecido como voluntário semanas atrás, e agora a classe inteira estava esperando por mim. Eu abri o grupo de pais no WhatsApp que ela havia me adicionado. Mensagem após mensagem de mães que eu não conhecia. Mal posso esperar para provar os cupcakes do Caio. Você é o melhor tio de todos. Cada palavra parecia outra mão me pressionando para baixo. Elas não sabiam que minha filha poderia não acordar. Elas só sabiam que eu cozinhava bem. Meu peito doía de segurar o grito. Dr. Monteiro passou novamente, breve e firme. Ela passou pela noite. Continuaremos monitorando seus pulmões. Eu assenti, murmurando. Obrigado. Então, ouvi saltos batendo no piso. Aquele som. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Minha mãe entrou, usando seu casaco cor de camelo, cabelo preso, como se estivesse indo para um brunch. Ela não olhou para as portas da UTI. Não perguntou sobre a Júlia. Aí está você. Ela disse bruscamente, como se eu a tivesse feito esperar. Você percebe o que fez? Sua irmã prometeu aqueles cupcakes para a escola. As pessoas estão contando com você. Mãe, eu disse, a voz rouca. A Júlia está em suporte à vida. Ela descartou com um gesto. Crianças se recuperam rápido. Não faça isso ser sobre você. Eu a encarei, tentando entender como alguém podia soar tão calma enquanto meu mundo estava pegando fogo. Eu não vou sair deste hospital. Ela cruzou os braços. Uma bandeja de cupcakes não vai te matar. Mas decepcionar a família pode. Você nunca pensa em ninguém além de si mesmo. Algo dentro de mim rachou. Silenciosamente, mas de forma definitiva. Eu enfiei a mão no bolso, sentindo o adesivo de visitante amassar na minha mão. As letras UTI borradas contra minha pele, como uma marca. Ela seguiu meu olhar em direção à parede de vidro, mas ainda não se aproximou.
Não olhou para a neta. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, da Carla. Se você não aparecer, não se chame de família. Anexada estava uma selfie da Manuela segurando uma tigela de batedeira, sorrindo largamente para a câmera. Abaixo, uma legenda. Os cupcakes do tio Caio estão chegando. Eu senti o quarto inclinar. Na história deles, eu já era o vilão. O irresponsável. O irmão egoísta que arruinou o grande dia de uma criança. Eu me virei da minha mãe, o cheiro do perfume dela agarrado ao ar estéril. Eu vou ficar com a minha filha, eu disse. Ela fez um pequeno som de desgosto, como se eu tivesse derramado algo em seus sapatos. Quando voltei para a UTI, a porta se fechou atrás de mim com um clique suave que pareceu mais alto do que qualquer discussão. Júlia jazia sob o ritmo constante das máquinas, seu peito subindo com ar impressão. Eu toquei o vidro ao lado da cama dela e sussurrei. Eles podem me chamar do que quiserem, mas eu escolho você. O monitor bipou, firme e forte como uma resposta. A noite se aprofundou até que as luzes do hospital pareciam estrelas que se recusavam a piscar. Os corredores do lado de fora da UTI cheiravam a desinfetante e orações cansadas. Cada som ecoava. O ranger dos sapatos das enfermeiras, o zumbido baixo das máquinas, trabalhando mais duro do que eu jamais poderia. Mari, a enfermeira da noite, passou para checar o ventilador. Seus olhos encontraram os meus com um tipo de pena silenciosa que não feria. Você deveria comer alguma coisa, ela disse, suavemente, sua voz tão quente quanto sua mão no meu ombro. Eu assenti, fingindo que não estava dormente demais para sentir fome. Quando ela saiu, peguei meu telefone. A tela se iluminou com um aglomerado de chamadas perdidas e mensagens de voz. A voz do meu pai primeiro, fria, seca, cheia de indignação. Você envergonhou esta família. As pessoas estão perguntando por que você está agindo como um lunático. Então a voz da minha mãe se seguiu. Filho ingrato, nós te criamos melhor do que isso. E finalmente, minha irmã Carla, quase chorando, mas de alguma forma ainda ensaiado. A Manuela está chorando a noite toda. Você partiu o coração dela. Espero que esteja feliz. Minhas mãos tremiam quando a última mensagem terminou. Eu podia ouvir minha própria pulsação nos meus ouvidos. Mari voltou, notou o telefone tremendo na minha mão e silenciosamente o pegou. Ela me entregou um copo de papel com água. Eles não estão aqui, ela disse gentilmente. É só você e ela agora. Então, respire. Eu respirei. Pela primeira vez em horas, tentei inspirar lentamente, do jeito que as enfermeiras diziam para a Júlia fazer durante suas crises de asma. O ar queimou ao entrar no meu peito. Eu olhei através do vidro da UTI. Ela ainda era pequena, cercada por máquinas. Um monitor piscava em ritmo constante. Uma promessa que eu me recusava a duvidar. Tava duvidá-lo. Dr. Monteiro passou, prancheta debaixo do braço. Ela está estável por esta noite, ele disse. Vamos mantê-la sedada. Os pulmões dela precisam descansar. Eu agradeci, embora as palavras mal saíssem da minha garganta. Ele hesitou, depois acrescentou baixinho. Sua mãe esteve falando com um dos médicos plantonistas. As palavras caíram pesadas. Sobre o quê? Ele suspirou. Ela disse que queria rever algumas opções de tratamento, mas você está listado como o único responsável legal. Achei que deveria saber. Através da janela fosca do corredor, vi a silhueta da minha mãe, postureira, falando com um médico jovem com a autoridade de quem está acostumada a ser obedecida. Eu saí. O ar entre nós estalou como gelo. Mãe, eu disse, mantendo minha voz firme.
Você não pode tomar decisões pela Júlia. Esse é o meu trabalho. Ela não se virou imediatamente. Eu sou a avó dela, ela disse, cada palavra afiada. Eu sei o que é melhor para esta família. Eu me aproximei. Você não pode usar essa palavra como uma arma. Família significa estar aqui, não gerenciar aparências. Seus olhos se estreitaram. Você está instável. Sempre foi emocional. Deixe os adultos cuidarem disso. Eu sou o adulto, eu disse. E eu sou o pai dela. Você não pode reescrever isso porque não se encaixa na sua narrativa. Passos ecoaram atrás de nós. A senhora Barros, a assistente social do hospital, se aproximou com um arquivo nas mãos. Senhor Santos, ela começou cautelosamente. Recebemos um relatório esta noite alegando que você está impedindo o acesso da família à sua filha. Somos obrigados a verificar. Minha mãe cruzou os braços, fingindo preocupação. Eu só quero ver minha neta. Ele está tornando tudo mais difícil do que precisa ser. Eu me virei para a senhora agora Barros. Eles é que estão causando a cena. Minha filha está em suporte à vida, e eles estão me pressionando por causa de cupcakes. Ela piscou, tentando entender as palavras. Cupcakes? Eles queriam que eu fizesse doces para uma festa amanhã. Eu disse, minha voz quebrando, enquanto minha garotinha luta para continuar viva. Pela primeira vez, algo piscou no rosto da senhora Barros. Choque, depois simpatia. Ela fechou o arquivo pela metade. Tudo bem, ela disse baixinho. Vamos rever isso pela manhã. Se necessário, estabeleceremos uma ordem de acesso limitado. Minha mãe bufou. Você está tomando o lado dele. Ele não está pensando com clareza. Mas a senhora Barros já tinha se virado, prometendo registrar seu relatório. A voz da minha mãe nos seguiu pelo corredor como estática, mas não me alcançava mais. De volta à UTI, o vidro refletia a mim e a Júlia. Um ainda respirando, a outra aprendendo como. Pela primeira vez, não vi fracasso naquele reflexo. Vi alguém de pé, exausto, mas se recusando a sair do lugar. Sentei-me ao lado dela, meu telefone vibrando novamente na cadeira. Eu rolei pela lista de contatos. Pai, mãe, Carla. E apertei bloquear em um nome de cada vez. A tela escureceu. O quarto pareceu um pouco mais silencioso. Eu me inclinei para a frente, pressionando minha testa suavemente contra as costas da mão dela. De agora em diante, eu sussurrei. Eu vou dizer não por nós dois. O monitor manteve seu ritmo, constante e paciente, como se entendesse. A manhã se arrastou como um fantasma cinzento. O saguão do hospital já estava lotado de visitantes. O cheiro de café queimado pairando no ar. Eu não tinha dormido, não tinha comido. Sentei, me curvado, sobre um copo de papel de café frio do lado de fora da UTI, observando o reflexo das enfermeiras passando pelas paredes de vidro. O mundo seguia em frente, mas o meu permanecia preso atrás daquela vidraça. Desbloqueei meu telefone para uma nova tempestade de notificações, mensagens, marcações. A postagem da minha irmã no Facebook estava no topo do meu feed. Meu irmão está impedindo a família de ver nossa doce Júlia após o acidente dela. Por favor, orem por nós. Anexada estava uma foto minha, tirada através do vidro da UTI, cabeça baixa, parecendo destruído. Os comentários eram um coro de julgamento. Tão egoísta. Algumas pessoas amam um drama. Pobre criança, cercada de toxicidade. Meu peito se apertou, rolei mais. Pessoas que eu nem conhecia compartilhando, remodelando minha dor em fofoca. O elevador apitou atrás de mim. Meus pais saíram.
Minha mãe, Margarida, em seu casaco impecável. Meu pai, com o maxilar rígido. E ao lado deles, um homem de terno azul marinho carregando uma pasta. Este é o Dr. Arruda, minha mãe anunciou enquanto se aproximavam da recepção. Nosso advogado de família. Senti todos os olhos no saguão se virarem. Suas vozes aumentaram, educadas, mas altas o suficiente para comandar a atenção. Estamos aqui para ver nossa neta, ela disse à enfermeira. Temos direitos. Eu me levantei antes que pudessem forçar a entrada. Isso não é uma negociação, eu disse. Júlia precisa de silêncio. O advogado ajeitou a gravata. Senhor Santos, não estamos aqui para brigar. Sua família simplesmente quer visitar. Negar isso pode ser visto como obstrutivo. Ela está inconsciente, eu disse. Ela não precisa de uma multidão. Minha mãe deu um passo à frente, sua voz adocicada para o público. Ele está sob estresse emocional. Só queremos ter certeza de que as decisões sejam tomadas por alguém estável. Eu a encarei, quase rindo. Estável? Você está ameaçando o hospital enquanto sua neta luta para respirar? A assistente social, Sra. Barros, chegou momentos depois, chamada por uma enfermeira. Vamos todos respirar fundo, ela disse, guiando-nos para uma pequena sala de conferências. A luz fluorescente zumbia acima de nós. Muito brilhante, muito limpa. O Dr. Arruda colocou papéis sobre a mesa. Meus clientes gostariam de solicitar a coguarda temporária durante esta crise médica. Ele disse suavemente. Apenas até que o Sr. Santos recupere a compostura. Fechei os punhos debaixo da mesa. Minha compostura não é o problema. O problema é que minha filha tem máquinas respirando por ela, enquanto minha família se preocupa com a imagem pública. Minha mãe se inclinou para a frente. Ele sempre foi dramático. Eu já solicitei uma avaliação psicológica. O hospital a terá em breve. Levei um segundo para entender. Você fez o quê? O tom dela era quase casual. Eles precisam saber se você está apto para tomar decisões médicas. Você sempre foi instável, Caio. Algo no meu peito se partiu. Raiva, descrença, talvez ambos. Você está usando meu luto para tomar o controle. Você nem a vê como uma pessoa. Ela é seu acessório de palco. A expressão da Sra. Barros endureceu. Teremos que rever os dois lados, ela disse. Por enquanto, estou colocando uma suspensão temporária na tomada de decisões até que isso possa ser verificado. Parecia que o chão havia sumido debaixo de mim. Pela primeira vez, desde o acidente, não consegui encontrar palavras. Saí da sala antes que alguém pudesse me impedir. As luzes do corredor piscavam, o ar muito denso espesso para respirar. Um segurança estava agora perto das portas da UTI. Protocolo, disseram eles. Para a segurança de quem, não especificaram. Através do vidro, o quarto da Júlia parecia intocado por tudo aquilo. A máquina ainda piscava em seu ritmo silencioso. Ela existia fora do barulho deles. Eu afundei no chão ao lado da parede, minhas costas contra o azulejo frio. O mundo embaçou nas bordas. Eu não sabia se estava com raiva ou apenas oco. Mari me encontrou lá, agachada, seu uniforme farfalhando suavemente. Ela me entregou um copo de papel com água. Eles são barulhentos, ela disse simplesmente. Mas eles não podem respirar por ela. Só ela pode. Suas palavras pousaram em algum lugar profundo, me estabilizando. Olhei para o vidro novamente, para o meu reflexo ao lado da cama da minha filha. Por trás daquele reflexo, eu ainda podia ver todos eles. Meus pais, minha irmã, o advogado, discutindo, posando, atuando. Mas dentro do vidro
Havia apenas ela, apenas a verdade. E enquanto eu olhava para o leve vapor que minha respiração deixava na vidraça, um pensamento cortou o caos. Desta vez, eu vou guardar tudo. Cada documento, cada mensagem, cada palavra. Porque o amor não era mais suficiente. A prova era. A segunda noite na UTI carregava aquele silêncio que só os hospitais conhecem. Algo entre a vida, a morte e a exaustão. A chuva roçava a janela como uma mão inquieta, borrando o horizonte cinzento de São Paulo em riscos de luz. Eu sentei ao lado da cama da Júlia, o zumbido do ventilador afundando com seu frágil batimento cardíaco. O senhor Panqueca descansava em seu peito, um olho de botão solto, as costuras ao longo de seu lado começando a se desfiar. Meu telefone vibrou com um novo e-mail. Era da CTE, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Minha garganta apertou quando o abri. Anexada estava a filmagem da câmera do cruzamento. O SUV havia atravessado o sinal vermelho em alta velocidade. Meu carro já estava na metade do caminho. O impacto foi imediato, brutal, final. O relatório confirmava o que o vídeo mostrava. Não foi minha culpa. Cliquei em play novamente. Eu me vi no banco do motorista, inclinando-me por uma fração de segundo para pegar o urso. Congelei o quadro ali. Júlia rindo no banco de trás, suas mãozinhas balançando ao som da música. Pouco antes de o mundo se estilhaçar. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, tudo o que senti foi o eco da culpa. Culpa por ter sido meio segundo mais lento. Culpa por não estar com a mão dela na minha. Encaminhei o vídeo para o investigador da polícia, digitei uma nota curta e salvei uma cópia em um drive separado. Uma parte de mim não confiava mais em ninguém. Não depois dos últimos dias. Quando olhei de volta para a Júlia, o peito dela se ergueu fracamente por conta própria. Por uma batida do coração, achei que era um sinal. Passe. Dr. Monteiro entrou silenciosamente, esfregando os olhos por trás dos óculos. Ela está mostrando reflexos melhores, disse ele. Se isso continuar, podemos tentar reduzir o suporte de oxigênio esta noite. Pela primeira vez, desde o acidente, eu sorri. Pequeno, mas real. Obrigado. Antes que eu pudesse sequer deixar aquele alívio assentar, meu telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem, desta vez da administração do hospital. Era uma notificação formal. Pedido de tutela médica temporária enviado por Margarida Santos. Meu peito gelou. Eu li o arquivo anexado por cima. Ela havia citado instabilidade emocional e histórico de transtorno de estresse após a perda do cônjuge. Ela, de alguma forma, conseguiu meus antigos registros de seguro de anos atrás, depois que minha esposa morreu. Cada palavra distorcida em munição. Eu não conseguia respirar. Momentos depois, a senhora Barros apareceu, segurando uma pasta firmemente contra o peito. Senhor Santos, ela disse cuidadosamente. O advogado de seus pais apresentou um pedido de visitação supervisionada. Eles terão 15 minutos esta noite. Tentei adiar, mas legalmente não posso bloquear sem uma ordem judicial. Senti o ar sair dos meus pulmões. A senhora vai deixá-los chegar perto dela? Será sob observação, ela garantiu. Estarei na sala. Quando a porta se abriu naquela noite, minha mãe entrou primeiro, cheirando a perfume e autoridade. Meu pai a seguiu silenciosamente, e Carla veio atrás, com o telefone já na mão. Nenhum deles olhou para mim. Margarida passou a mão pelo cabelo da Júlia e disse docemente: A vovó está aqui, querida. Você estará em casa comigo em breve. Eu agarrei a borda do balcão até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu queria gritar, empurrá-los para fora, mas os monitores da Júlia bipavam firmemente,
me ancorando. Eles saíram 15 minutos depois, rostos calmos, como se tivessem vindo de uma sessão de fotos em vez de uma UTI. O quarto cheirava ali a perfume, muito depois de eles terem ido. Mari entrou para reajustar os monitores. Ela parou, franzindo a testa. Algo está estranho, ela murmurou. Ela se agachou perto da máquina que rastreava as respostas neurológicas da Júlia e congelou. Este cabo foi mexido. Ela verificou a base do monitor e, com certeza, uma pequena luz piscante brilhava de uma câmera escondida, presa embaixo. Alguém tentou gravá-la, ela sussurrou. Revisamos a filmagem com a segurança. O horário batia exatamente com a visita da minha família. Eu não precisei perguntar quem tinha feito aquilo. Eu sabia que o vídeo estaria online pela manhã, editado com alguma legenda falsa sobre uma recuperação milagrosa. Uma mentira para servir à narrativa deles. Naquela noite, assinei a papelada. A senhora Barros me entregou um pedido formal para limitar o acesso da família indefinidamente. O Dr. Monteiro assinou também. Você está fazendo a coisa certa, ele disse. Vamos mantê-la segura. Pela primeira vez em anos, senti como se alguém acreditasse em mim. Eu me virei para o vidro, observando o leve reflexo do meu rosto ao lado da silhueta frágil da Júlia. Eles não vão tocar em você de novo, sussurrei. Não mais. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a cidade. Mas eu sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Na terceira noite, a chuva de São Paulo ficou violenta. Relâmpagos cortavam o céu acima da cidade. Trovões rolando como uma discussão entre deuses. Dentro da UTI, a luz brilhava estéril e fria, envolvendo cada som em tensão. Meus olhos ardiam pela falta de sono, mas eu não ousava fechá-los. Então, Mari apareceu na porta, segurando seu telefone com um olhar sombrio. Você deveria ver isso, ela disse. O vídeo que passava na tela interrompeu minha respiração. Era Carla, minha irmã, sentada em frente a um fundo de um telejornal local. Sua voz calma, seus olhos brilhando com luto performático. Meu irmão está nos impedindo de ver nossa sobrinha, dizia ela. Nós só queremos amá-la. Ela precisa da família dela, não de drama. Eu não consegui terminar o clipe. Meu estômago revirou. Do lado de fora, das paredes de vidro, o mundo estava devorando nossa dor como o entretenimento. Repórteres começaram a ligar para o hospital. A senhora Barros veio ao meu lado, o rosto tenso. A imprensa está perguntando se seus direitos parentais estão suspensos, disse ela. Estão citando a entrevista da sua irmã. Passei a mão pelo cabelo, o peso da exaustão me pressionando. Deixe que falem. Não vou deixar minha filha. Ela hesitou. Se a situação escalar, a segurança pode pedir que você fique fora de vista por um tempo. Eu não vou me esconder, eu disse. Não deles. Meu e-mail apitou novamente. Um remetente anônimo. O assunto dizia: você deveria ouvir isso. Eu cliquei para abrir e uma gravação de voz começou a tocar. A voz da minha mãe, inconfundível. E, se ele surtar, conseguimos a guarda total da criança. Ele não vai sobreviver à pressão. A voz de um homem, seu advogado, respondeu. Então, é só uma questão de tempo. A gravação cortou ali, mas foi o suficiente. Alguém de dentro do hospital tinha enviado, um aliado silencioso, talvez Mari, talvez outra pessoa. Prova de que isso não era apenas paranoia, era guerra. Mais tarde, naquela noite, o caos explodiu online novamente. O feed de segurança do hospital havia sido hackeado. Um vídeo meu, sentado na sala de espera, cabeça baixa,
rosto enterrado nas mãos, foi cortado em uma montagem rotulada. Pai instável, perde o controle na UTI. Milhares de comentários surgiram. Pessoas debatendo minha sanidade, meu valor, meu luto. Mari me mostrou o feed, o maxilar cerrado. Eles estão usando você, ela disse. Eu não respondi. Apenas olhei para a janela, para o reflexo da Júlia no vidro, seu peito se movendo suavemente a cada respiração assistida. Dr. Monteiro entrou na sala silenciosamente, seu tom cauteloso e gentil. Caio, ele disse, tenho boas e más notícias. A Júlia está respondendo bem o suficiente para que possamos começar a retirá-la do ventilador esta noite. Mas o conselho do hospital está nervoso. Se a mídia lotar o saguão, talvez precisemos transferi-la. Eu não me importo para onde nos movam, eu disse. Apenas a mantenha segura. Eles nos transferiram para uma unidade menor e trancada no último andar. Ajudei Mari a embalar as coisas da Júlia, cobertores, prontuários, o senhor Panqueca. Quando peguei o urso, notei algo preso dentro de sua costura rasgada. Um envelope branco. Meu pulso disparou. Dentro havia uma foto impressa minha, sentado na UTI, parecendo exausto, e um bilhete escrito com a caligrafia da minha mãe. Se você não cooperar, isso vai para toda parte. Meus joelhos quase cederam. Ela havia entrado mais cedo, deixado essa ameaça sob a única coisa que Júlia mais amava. Chamei Mari, a voz tremendo. Ela olhou para a carta e disse baixinho. Há câmeras no quarto. Se ela fez isso, está gravado. Vou ver o que consigo puxar. Quando a noite finalmente caiu, o Dr. Monteiro se preparou para o teste do ventilador. Os monitores biparam mais rápido, ajustando-se. Fiquei ao lado da Júlia, minha mão sobre a dela, sussurrando seu nome como uma oração. Lenta, cuidadosamente, a máquina começou a diminuir seu ritmo, permitindo que seus pulmões assumissem a liderança. Os números no monitor piscaram, caíram e depois se estabilizaram novamente. Ela está conseguindo, Mari sussurrou. Ela está respirando. Lágrimas embaçaram minha visão. Pela primeira vez em dias, a esperança não parecia perigosa. Parecia viva. Mas fora do hospital, o barulho aumentava. Vans de reportagem, câmeras piscando, manchetes me pintando como imprudente, quebrado, um perigo para minha própria filha. Dentro desta pequena sala, a verdade enchia o ar como oxigênio. Lá fora, mentiras se multiplicavam como fogo. Eu não me importava mais. Afastei o cabelo da Júlia do rosto, sussurrando. Você está quase em casa, querida. Quando a máquina se estabilizou, virei-me para Mari. Amanhã, eu disse, minha voz baixa, mas certa. Isso acaba. Ela hesitou. O que você vai fazer? Contar a verdade, eu disse, e deixá-los se destruírem, tentando se esconder dela. Lá fora, a chuva batia mais forte contra o vidro. Constante e implacável. Os lábios da Júlia se moveram levemente, como se ela estivesse sonhando. Inclinei-me mais perto, ouvindo, e no menor, mais fraco suspiro, pensei ter ouvido ela sussurrar. Papai. Na quarta manhã, a chuva finalmente desistiu. São Paulo parecia lavada e cinzenta além do vidro, o tipo de luz que faz tudo parecer honesto. Eu estava acordado há 3 noites seguidas, um metrônomo humano ao lado da cama da Júlia, contando os bips que insistiam que ela ainda estava ali. Dr. Monteiro entrou com seu rosto calmo e disse: Ela está mantendo o próprio ritmo. Se ela se mantiver estável por 10 minutos, deixaremos os pulmões dela assumirem. Eu assenti e envolvi as 2 mãos em volta dos dedos dela, ouvindo enquanto o monitor encontrava a mesma cadência do meu coração.
Mari entrou, os olhos alertas, um pequeno pendrive preso entre os dedos. Puxado da câmera do quarto, ela disse baixinho. Mostra sua mãe plantando um envelope no urso e tentando remover o sensor neural. O calor subiu pela minha pele. Não tanto raiva, mas clareza. A prova tinha peso e eu finalmente podia senti-la na palma da mão. Antes que eu pudesse falar, a senhora Barros apareceu na porta. Eles estão aqui, ela disse, com repórteres. Eu olhei para a Júlia, para a subida constante de seu peito, e ouvi minha própria voz responder, calma e desconhecida. Deixe-os entrar. Não vou mais me esconder. A porta se abriu e a performance entrou. Minha mãe, em seu casaco perfeito, meu pai, rígido e silencioso, Carla segurando seu telefone como um distintivo. Câmeras inclinadas em direção à janela. A voz da minha mãe cortou primeiro. Então, você realmente está transformando esta tragédia em um palco. Eu encontrei seus olhos. Se é um palco, você escreveu o roteiro. Eu só parei de dizer suas falas. Entreguei o pendrive para a senhora Barros e o Dr. Monteiro. Toquem, eu disse. A tela na parede piscou e ganhou vida. Minha mãe abrindo o senhor Panqueca, deslizando um envelope para dentro. Dedos mexendo no sensor colado na pele da Júlia. Ninguém respirava. Até a máquina pulsina parecia cuidadosa. O rosto da minha mãe ficou pálido como papel. Ela deu meio passo para trás, como se o chão tivesse mudado. O telefone de Carla caiu ao seu lado. Atrás de mim, o monitor batia mais alto. Um ritmo mais forte. Eu me virei e vi o peito da Júlia subindo por conta própria. Constante. Insistente. Ela está conseguindo, disse o Dr. Monteiro, a voz se elevando. Ela está respirando. Minha garganta se fechou com ar e alívio. Minha mãe olhou para a garota sobre quem ela não se dera ao trabalho de perguntar e sussurrou, quase surpresa com o som de sua própria voz. Ela está realmente acordando. Eu não tirei meus olhos da Júlia. Sim, e ela não vai precisar de ninguém fingindo amá-la. O corredor explodiu. Repórteres se aproximando da linha de segurança, microfones, caçando uma citação. A segurança avançou. O tom da senhora Barros tornou-se ferro. Efetivo imediatamente, o acesso está revogado. Minha mãe tentou dar um passo à frente. 2 guardas a guiaram de volta. Carla encontrou sua voz e cuspiu. Você vai pagar por humilhar esta família. Senti uma calma que não sabia que possuía. Não. Hoje eu parei de pagar pelo que vocês fazem. Do lado de fora, da janela, a luz clareou um tom. O interior da sala se acomodou ao redor do som que importava. A respiração da minha filha. A dela mesma. Desta vez, engasgando e depois encontrando um caminho. Suas pálpebras tremeram. Por um momento, breve, brilhante, seus olhos se abriram e encontraram meu rosto. Papai, ela murmurou, o menor fio de som. Eu me curvei, até minha testa tocar a dela. Estou aqui. O resto ficou embaçado. A segurança escoltando minha família para fora. A imprensa barrada. Dr. Monteiro, sorrindo, sem tentar esconder. Eu fiquei onde sempre quis estar. No centro da única verdade em que confiava. A mão da Júlia dentro da minha. O mundo lá fora diminuindo para um silêncio que finalmente parecia segurança. O helicóptero se afastou. A luz deslizou pelo chão. E pela primeira vez desde o acidente, o silêncio não me assustou. Ele falou. 2 semanas depois, o verão finalmente chegou, como uma promessa que a cidade decidiu cumprir.
Júlia havia sido transferida para a ala de reabilitação, um quarto ensolarado, onde as janelas se abriam uma fresta e os corredores cheiravam levemente a sabão e casca de laranja. Andávamos pelo comprimento do corrimão 2 vezes por manhã, seus dedos pequenos e ferozes agarrados aos meus. O Sr. Panqueca, aninhado, debaixo do cotovelo dela, com costuras novas e um olho de botão ligeiramente torto. A Sra. Barros passou com uma pasta fina e alívio em seu sorriso. A queixa contra você está encerrada, ela disse. O vídeo foi para a polícia. Você não precisará ir ao tribunal, a menos que queira. Eu balancei a cabeça. Não preciso de um espetáculo. Preciso de distância. Ela entendeu. O acesso do hospital para sua família permanece suspenso enquanto a investigação termina. Você será notificado se algo mudar. Dr. Monteiro assinou nosso plano de alta e recomendou uma terapeuta infantil para os pesadelos que às vezes acordavam Júlia às 3 da manhã. A cura não é uma linha reta, ele disse, mas ela está indo na direção certa. Depois que ele saiu, pisei na pequena varanda e olhei para São Paulo, banhada em luz dourada. Mari se juntou a mim com 2 copos de papel. Você fez a coisa difícil, ela disse. Você estabeleceu um limite com as pessoas que te ensinaram a ter medo de desenhar um. Observei a rua 3 andares abaixo, o fluxo fácil de ônibus e bicicletas. Se eu não aprender a amá-la direito, eu disse, ela herdará cada silêncio que engoli. Mari respirou fundo. Mais uma coisa. Aquele pendrive. A filmagem não caiu apenas nas minhas mãos. Um segurança gravou a visita da sua mãe depois que ela humilhou a mãe dele no ano passado, quando ela estava aqui para a quimioterapia. Ele a reconheceu. Ele queria ajudar. Senti algo se soltar onde a raiva estava morando. A bondade não se anunciava. Ela apenas dava um passo à frente quando a porta se abria. Naquela tarde, tentei jogar o Sr. Panqueca fora. As costuras estavam cansadas, o enchimento aparecendo em tufos. Júlia o agarrou como um batimento cardíaco. Não, ela disse suavemente. Ele ainda está quentinho. Então, peguei um kit de costura branco na estação das enfermeiras, passei linha na agulha e costurei pontos lentos e cuidadosos até que o urso se mantivesse inteiro novamente. Eu não o estava consertando, tanto quanto nomeando o que havíamos sobrevivido. 1 mês depois, deixamos o apartamento que guardava muitos ecos e nos mudamos para uma casinha desgastada, perto de Ubatuba, um lugar onde o oceano marcava o tempo melhor do que qualquer relógio. Mudei meus projetos para trabalho remoto, manhãs de programação e café, tardes de areia e céu. Aprendemos o ritmo de nossa nova vida sem pedir permissão a ninguém. Uma noite, a farinha polvilhava nossas bancadas e Júlia estava em um banquinho em um avental amarelo, batendo massa com uma seriedade que me fez sorrir. Para quem são os cupcakes desta vez? Ela perguntou. O quarto ficou quieto, da melhor maneira. Limpei uma marca de farinha da bochecha dela. Para nós, eu disse. Só para nós. Ela riu como sinos, e o som bateu na madeira, nas janelas e nos anos que passei tentando ser útil para pessoas que confundiam utilidade com amor. Às vezes, quando a casa estava finalmente quieta, eu sentava com um caderno e anotava as partes que não queria esquecer. A sensação da mão dela apertando a minha quando dava um passo, sem vacilar. O som do oceano da janela do quarto dela. A pequena cicatriz acima da sobrancelha dela, onde a luz batia e a tornava terna. Pensei na minha mãe. Em quanto tempo confundi silêncio com respeito, performance com afeto. Naquele quarto de hospital, quando a respiração da Júlia encontrou o caminho de volta, aprendi o único som pelo qual eu mediria minha vida. O pulsar de um coração que eu não falharia em proteger. Fechei o caderno e escrevi uma última linha, o mais simples que pude.
O dia em que aprendi a proteger minha filha foi o dia em que aprendi a viver. Então apaguei a luz, ouvi a respiração constante dela vindo do corredor e soube que não devia nada ao mundo, exceto aparecer para ela amanhã. Às vezes, as batalhas mais difíceis não são travadas em tribunais ou manchetes. Elas são travadas em silêncio, ao lado de alguém que você ama e que se recusa a desistir. Se minha história te alcançou, deixe que ela te lembre. Estabelecer limites não é crueldade, é o amor encontrando sua forma. Deixe um oi ou me diga de onde você é. Significa mais do que você imagina ser ouvido. E se você acredita que toda voz merece se erguer novamente, se inscreva e fique comigo para a próxima.